Vamos lá, então. Você já me conhece meu nome, né? Lucas. Estou formando em agronomia agora, sexta-feira que vem, graças a Deus. Saindo da academia, que é uma coisa que, né? Aquela luta. A minha área é uma área bem complicada, né? Porque é uma constante guerra entre o agronegócio e a galera da agroecologia. Nunca fui do agronegócio, sempre estive bem acompanhado. E o objetivo dessa conversa aqui é mais esclarecer alguns termos técnicos, né? Que se confundem muito na cabeça de todo mundo, né? Queria começar com um questionamento. Quem aí é a favor do melhoramento genético? Quem é contra, na verdade? Quem é contra o melhoramento genético? Responda aí. Não, você não vale porque você é engenheiro florestal, né? Eu tô falando pra galera. Não, mas vamos lá. Alguém é contra o melhoramento genético? Eu tenho que entender primeiro que Não, eu quero saber primeiro... Não, é a pergunta... eu quero saber instintivamente. Vocês são contra ou a favor? Eu vou explicar o que é. instintivamente a favor. A favor. Tá, então tá. Não, eu quero saber o nível de conhecimento sobre melhoramento genético de vocês, né? E transgênicos? Não, transgênico Não sabia nem que era diferente. Esse que é o ponto, né? Qual que é a diferença de um do outro? Alguém sabe me dizer? Sem ser engenharia florestal ali? Hã? Não. É a maneira no qual o gene é inserido dentro daquela planta, né? Como que é feito isso? Por exemplo, a gente fala milho transgênico, milhos transgênicos, né? É o milho com vários eventos transgênicos, não é um evento transgênico. Evento transgênico é o que você quer fazer. Por exemplo, o milho BT, o mais conhecido, foi um dos primeiros eventos que saiu. Pegou-se um gene de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, que essa bactéria, na verdade, esse gene dessa bactéria é uma proteína chamada CRY. Ela faz o quê? A principal praga do milho é uma lagarta, que chama lagarta do cartucho. Ela come a espiga, arrebenta o milho inteiro. Quando a lagarta se alimenta dessa bactéria, o sistema digestivo dela se rompe e ela morre, né? Isso acontece em um sistema digestivo alcalino. O nosso é um sistema digestivo ácido. Então, nesse ponto, não afeta a gente, né? Mas isso é um. O que eles fazem? Eles pegam e tem por fusão de protoplastos, né? Que eles fundem duas células. Outro é tipo um canhão, eu esqueci o nome corretinho, mas é um canhão com partículas de ouro, onde eles inserem o gene ali, perfura a célula, entra ali e faz parte daquele gene. Bacillus thuringiensis, ele mesmo usa aqui esse organismo, que é um organismo de controle biológico, né? Que serve para controlar plaga, de PEL, não é? É uma coisa comprada no meio orgânico, existe, né? Só que qual que é realmente o problema dos transgênicos para vocês, assim? Por que vocês acham que, assim, que ele é só questão de saúde pública? É uma questão de... Você pode falar agora, engenheiro. Questão de saúde pública, né? É uma questão de capitalismo. O que é? Monopólio. Por quê? Quem faz o evento transgênico? Vamos falar do... É casado, né? Porque as coisas são casadas. Você faz aquilo e ele tem todo um pacote. Sim. Legal. Então, pronto, chegamos num ponto, né? Pacote tecnológico. Por que isso é ruim? Porque o agricultor, ele fica dependente daquilo. Refém, exatamente essa palavra, refém daquele pacote tecnológico. que o governo vende. E se você não comprar esse pacote, você também tem Porque quando você vai pedir crédito no governo, financiamento para você desenvolver o seu trabalho ali, ele tem uma porcentagem desse dinheiro que você tem que utilizar em tecnologias novas, né? Transgênico, maquinário, sei lá, você tem que gastar com alguma coisa. Isso aí é um acordo lá, assinado. Se não fizer isso, você perde o seu acordo com o governo, certo? Mas por que você não consegue plantar esse milho, essa soja? Você não consegue? Primeiro, porque ela é patenteada.
Primeiro que a semente é patenteada pela empresa. Então você não pode plantar de novo, que se ela fiscalizar, você ganha uma multa, porque você está plantando a semente dela de novo. E outro, porque é um híbrido. E agora eu vou entrar na parte do melhoramento genético. O híbrido, o milho híbrido, o que ele é? Você pega duas linhagens, que é o quê? Você faz a planta definhar, dois parentais definham, até chegar numa determinada característica. Dois não, né? Ou mais, né? Até chegar numa determinada característica que você quer. Você pega essas duas linhagens, você cruza elas. A primeira geração filial, vocês estão entendendo as palavras que eu estou falando? Os primeiros filhos desses pais vão ser um híbrido. Então vai ser um mega produção. Pum! 12 toneladas por hectare, por exemplo. Estou chutando, não, tá? Esses números não são exatamente esses, mas é como se fosse isso. Se você pega essa semente, que o pessoal chama de semente paiol, e planta, você vai produzir 4.000. 4 toneladas só. Isso acontece por causa de um evento conhecido como depressão por endogamia, que, resumindo, é cruzamento entre aparentados. É como se você, por exemplo, cruzasse com sua irmã. É uma coisa metafórica, só para vocês entenderem. É muito capaz do seu filho nascer deficiente, né? De desenvolver genes deletérios, mutagênicos, né? Mutações ou coisas que vão fazer aquilo definhar, né? Então, isso eles fazem. E esse híbrido ele não produz tanto assim mais do que um milho comum. A meu TCC é com milho crioulo, né? Em baixa tecnologia é igual. Porque você produzir esse milho crioulo, você demanda de uma alta taxa tecnológica, né? Então você tem que comprar insumo, tem que comprar um pacote. O milho híbrido, o híbrido e o transgênico, porque na verdade vocês, vamos lá, vamos citar alguns porquês, alguns eventos transgênicos, o que eles fazem, né? Pra gente entender. Por exemplo, tem lá o híbrido, o milho Pro 2. Ele é um milho BT e um milho RR, por exemplo. Então ele é um milho resistente à lagarta do cartucho, lagarta elasmo, lá algumas lagartas, que vai romper o sistema digestivo. E você pode jogar o glifosato, a molécula do glifosato é um herbicida, que chama Roundup, é o nome comercial dele, da Monsanto, por isso que chama RR, porque ela patenteou e muita gente não podia nem fazer essa molécula, agora pode, então tem várias outras marcas. Então você pode aplicar para matar as plantas que eles chamam de daninhas, né? Que eu não vejo como daninhas, eu vejo como indicadoras espontâneas, né? Então você pode aplicar. O que isso implica de ruim? Você vai ter muitas moléculas, você fala assim, não, mas vai diminuir o agrotóxico porque não vai ter que jogar por causa da lagarta. Mas você vai jogar por causa da... Lógico que é diferente, né? Cada um é um caso, né? Um é para planta, outro é para inseto. Realmente é humano, né? Mas, por exemplo, o impacto desse glifosfato na alimentação. Então, isso é muito legal, né? Legal assim, né? É interessante porque eu tive um professor, um dos piores professores que tem da vida, assim, o cara é o demônio mesmo. E ele dava aula de plantas daninhas e manejo e identificação de plantas daninhas, né? E aí tem uma conta que é importante você saber, chama DL50. Essa conta chama dose letal 50. Significa o quê? Você faz essa conta através do seu peso, você sabe o quanto daquela substância você vai ingerir para morrer, certo? O glifosato, um indivíduo do meu tamanho, do meu peso, eu posso tomar 1 litro dele puro para eu morrer. Não vou tomar, né? Tá doido. Né? Cheio de metal pesado e outras implicações, ele é acumulativo, né? Só que ele é um herbicida taxa azul, né? Porque tem a taxa verde, que é a mais leve, a taxa azul, isso é a taxa toxicológica dos agrotóxicos, né? Então tem a taxa verde, a taxa azul, a taxa amarela e a vermelha. A vermelha você sai correndo. Aí, além disso, tem todos os problemas. Se ele é lipofílico ou hidrofílico, por exemplo. Um agrotóxico que é lipofílico, só dele estar em contato com a sua pele, absorve. Porque a gente tem uma camada de gordura no nosso corpo. Agora, um hidrofílico já é mais tranquilo, né? Entendam o tranquilo, né, gente? Pelo amor de Deus, não sou a favor, não. Estou explicando porque eu fui obrigado a aprender tudo isso dentro da faculdade, mas é bom. E o que eu quero falar para vocês isso é porque a gente que mexe com agricultura alternativa,
A gente tem que saber falar sobre esse tipo de coisa, com propriedade. Porque... Só corrigir a alternativa, porque não é alternativa, é permanente. Sim, sim, sim. A alternativa é dos caras que daqui a Isso, pouco não, vai sim, acabar. tá certo, mas tá certo. A nossa agricultura permanente, exatamente. Obrigado. A gente tem que saber falar com propriedade, porque a gente não pode negar o debate com eles, não. A gente tem que debater de frente, né? Só para vocês saberem, melhoramento genético, tudo que a gente come é melhorado. Praticamente que a gente compra no mercado. A não ser as punks, né? Pra mim é o auge da evolução. Se a gente começasse a alimentar só de punk, tava ótimo, porque facilitava até pro próprio agricultor, porque o manejo dele vai estar ali. Pô, o cara mata o caruru ali, uma folha super nutritiva, plantar o alface. A tiririca ali tem a batatinha e tal, o picão. Né? É uma lógica não lógica, né? Mas é isso aí, né? É o gosto. A gente tem que ter uma educação alimentar, né? Mas a banana, por exemplo, o ancestral da banana é uma sementona, assim, um pouquinho de polpa só. Pô, ainda bem que ninguém aqui falou que é contra, né, o melhoramento. Mas o melhoramento ele foi feito através dos tempos, né? Por causa dele a gente está aqui, vamos dizer, né? Conseguir ter arroz. Arroz, feijão, banana, laranja. Morango. Que parece que antes era mais digerido e ele foi se O modificando. trigo, né? O trigo, na verdade, essa planta, ela não existia. Era a mistura de 3 plantas. Eu não me lembro exatamente, é triticale e mais outras 2. Mas é a mistura, né? Através de melhoramento genético. Mas nutricionalmente falando, ela não é tão rica que nem as outras, sabe? Ainda mais o processo que a gente faz com ela, né? A gente tira, que nem o arroz, né? O arroz branco é mais caro do que o integral. É mais barato que o integral, né? Só que ele é processado e o outro não. Você pega ele, você polhe o arroz, você tira todo o nutriente dele. Né? Olha a lógica. Então, assim, o consumo consciente, né, é o mais importante, né? Aí o mestre, outro dia, ele estava falando aqui, que a gente chegou nesse assunto, que às vezes você chega num lugar e fala de agricultura, de alimento natural, né? Suco natural. Isso confunde muito o que é orgânico, o que é natural, alimentação natural, orgânico, biodinâmico, né? Vocês já têm alguma noção do que é cada coisa? Né? O natural é porque ele é natural, tipo um suco. Ele pode estar com agrotóxico convencional, é natural, pô, tá ali. Não é artificial. Não é artificial, não é? Não é tão natural, já teve um melhoramento genético que também não é. Não, mas o melhoramento genético. Não, mas se você for falar assim, eu não vou comer nada de melhoramento genético, velho. Vai comer só punk, velho. Vai comer só punk. E ela também teve a evolução dela. Sim, porque o melhoramento genético ele acontece através, por exemplo, assim, o agricultor tava lá, ó, cobrinha lá no quilombo. Chegou, viu um alface roxo lá, falou, nossa, pô, velho, diferente, alface preto, sei lá, não existe, né? Fazendo de conta. Nossa, vou deixar sementear. Aí sementeia, ele começa a plantar. Aí disso aí vai surgindo as variedades, né? Por exemplo, ó, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, repolho. E a mostarda, veio tudo da mostarda. Todas essas aí vieram da mostarda e todas essas que eu falei, elas são a Brassica oleracea. O que muda é só a variedade. É a mesma planta. É tipo eu, cobrinha, Tabata. É a mesma coisa. Só que cultura diferente. Muda um pouco, né? Muda a sola do sapato. Eu não entendi, gente. Muda a sola do sapato. Mas, por exemplo, eu estive trabalhando numa feira ali que tem, né, diversos tipos, até mesmo na nossa agricultura permanente, que o Cobrinha citou, tem várias linhagens, né? Agricultura orgânica, biodinâmica, né? A permacultura, que considera-se um tipo de agricultura, mas eu acho que é mais do que um tipo de agricultura, né? É uma filosofia em si, né? Agricultura sintrópica, agricultura natural, né? E cada uma tem suas peculiaridades, mas todas essas aí são do bem, né? Já a convencional. Mas, por exemplo, na agricultura orgânica pode-se coisas que em outras não podem, por exemplo. Né? Na agricultura biodinâmica, você não pode usar esterco de galinha de curral convencional, confinado. Né? Não pode. Porque eles prezam a vida animal, tal. Só que, por um outro lado, eles fazem as bruxarias, né, dos preparados biodinâmicos, né? Que são partes de animais
Por exemplo, tem preparados biodinâmicos. Contraditório. É contraditório, mas é isso que eu vi eles falando lá, né? Eu nem fiquei falando nada, eu fiquei só escutando. Eles falavam assim, esses veganos não comem nossa comida aqui, mas eles estão comprando coisa orgânica lá e estão alimentando a granja que está vendendo o esterco de galinha confinada que vai lá passar dia, por exemplo. Aí eu falei, pô, peraí. Como é que é? Fala de novo. Por exemplo, a agricultura orgânica pode usar o esterco de galinha convencional, que é confinada geralmente, né? Gaiola, com hormônio, um monte de coisa. Na agricultura orgânica não pode. Na biodinâmica não pode. Né? Pode se usar esterco de gado a pasto, não pode ser confinado também, a pasto, e ainda tem que ser compostado com os compostos, com os preparados biodinâmicos de composto. Né? Mas o que eu estou falando é que tem aos preparados biodinâmicos. São, por exemplo, um filósofo da antroposofia conhecido como Rudolf Steiner, tem vários ramos da filosofia, do social que ele medicina antroposófica, escola Waldorf, que nem o pessoal que está fazendo estágio agrícola aqui, agricultura biodinâmica. E ele tinha um lado meio... Ele era, como fala... caralho. Que recebe espíritos também, médium? Era espírita, um pouco espírita. E ele inventou essa bruxaria do preparado biodinâmico, né? Por exemplo, chifre esterco. É o chifre da vaca com esterco de vaca enterrado no começo do outono, retirado no começo da primavera. Isso tem uma funcionalidade, né? De você ativar a matéria, os micro-organismos do solo, certo? Tem um que chama chifre sílica. Você pega quartzo ou cristal, moe ele, coloca no chifre, enterra também, né? E deixa lá um período, passa energeticamente. É porque eles falam que todos esses processos têm que passar por uma vivificação animal, né? Então, aquela matéria mineral, ela passa pelo corpo. Por exemplo, uma casca de ovo moída, uma farinha de osso, eles usam muito isso, farinha de osso, para adubar. Porque é melhor do que você comprar um fósforo de mineradora, não é? Nem a carcaça do animal. A gente não pode negar que existe isso, né, gente? Existe o abate. Mas se você come carne, você tem a carcaça do animal. Exatamente. E as pessoas comem carne. Muita carne. Então a gente não pode negligenciar isso ou jogar isso fora, por exemplo. Né? Então é isso. Tem por exemplo, que eu acho muito engraçado. É a cabeça da vaca crua, acabada de ser abatida. Você arranca o cérebro dela, coloca-se casca de carvalho dentro, tampa com barro e se joga num brejo ela. Você joga ela num brejo e deixa ela lá. Você volta lá, vai pra só o osso e você usa aquele preparado. Aí são doses meio homeopáticas, né? É tipo uma pitadinha por hectare, uma coisa muito... Tipo homeopatia mesmo. Mas essa é a biodinâmica? Essa é a biodinâmica. Tem outro também, por exemplo, bexiga de cervo com 1000 folhas. É umas coisas que você fala assim, de onde que o cara tirou essa ideia, né? Mas... Mas eu digo assim, que há controvérsia. Então, pra você saber, pô, sou vegano. Pois é. Vou me alimentar disso? Ou não? Aí você vai se questionar, peraí, mas aí eu vou me alimentar de orgânico, tem isso? Ou vou me alimentar do convencional, tem aquilo? Né? Repensar, né? O que... Né? Como que... São escolhas também. São escolhas, né? Mas como fazer no caso desse? Plantar em casa. Permacultura. Ótimo. Mas para quem não tem acesso? Quem não tem terra? Não, se você quer ser uma pessoa muito... fazer. Não. De luz, né? Também viver de luz. Não, mas eu tô falando isso aí só para despertar, né? Mas em relação... Voltando, eu acabei indo pro lado do... Porque foi uma coisa... Mas assim, sobre transgênico, algum questionamento, alguma coisa, né? Vocês têm alguma coisa a me dizer? Eu só fico assim, questionando assim, o fundamento dessa polêmica toda em cima do transgênico. Onde está o fundamento disso? Tá. É por causa do quê? É por causa do lado empresarial. Porque eles dizem que é a salvação da humanidade. Né? Eu fiz uma matéria de biotecnologia, é a salvação da humanidade. Só que aí, na hora mesmo, a professora se confunde e já fala outra coisa.
é para vender mais. Entendeu? É para vender mais. Então, porque assim, primeiro, para você usar, tá lá, tem um milho BT. Você tem que ter uma bordadura com um milho não transgênico. Porque senão acontece o quê? Você faz uma seleção natural para aquelas lagartas, elas ficam resistentes àquilo lá e não funciona mais aquele evento. Entendeu? Então, primeiro, os eventos já não estão mais funcionando. Você pode ir em roça de milho transgênico, tá todas raspadas por lagarta. E as lagartas estão lá. Elas estão lá. Então, assim... Elas mesmas, elas acabam ganhando resistência. Não, você tem uma seleção natural. A que não morreu é a que vai ter filhote. A primeira é Você tem que essa. começar. A primeira polêmica para mim é essa. O vencimento dos eventos. Os eventos não são... A segunda polêmica. Os estudos são feitos pela própria empresa e liberados. Não são feitos por um órgão público. Né? Um órgão de saúde. Isso não é tratado como uma situação de saúde pública. E é. Né? Só que não, e ao mesmo tempo... Então, assim, esse é outro ponto. Outro é o viés, né? O econômico mesmo, né? Porque ele acaba saindo mais caro do que É um monopólio, né? A questão do Monopólio. o governo vende Lá o mesmo, pacote, essas coisas tudo. aquele menino lá, o Domingos, né, que tem um amigo nosso, né, que ele agora está usando menos, né, mas ele já usou muito Roundup e tal. E aí ele mesmo viu que cada vez que ele jogava o Roundup, o mato voltava e ele falou, pô, isso está parecendo alimento pro capim, pô. Porque o mato estava voltando cada vez mais resistente. E aí o tempo de colocar estava diminuindo. Antes ele botava, durava, sei lá, 6 meses. Aí já está durando 4. Aí já... O que é que ele fez? Parou, comprou a roça dele. Isso aconteceu, acho que com meu pai aqui, quando eles tinham plantação de tomate. Ele fala que antes colocava 60%. Aí cada vez mais tinha que aumentar a dose. Chegou a 90%. Ó, Mas é isso, porque vai Cada criando uma vez vai resistência tão aumentando, que grande. não funcionava. Não Ele funcionava. jogava, não funcionava. Aí ia lá e, então vamos botar mais. E ficou nessa até chegar quase a jogar puro. E aí eles... O Mas que isso- me preocupa também é essa cultura que a gente fica de ser uma coisa, é remédio. É normal. Ah, não, a empresa está falando que tem que colocar e vai banalizando, né? As pessoas vão usando. Eu acompanho muita gente que eles colocam, você vai ver, a pessoa não tá com equipamento, não tá com EPI, Aí tá já ventando outro uma ponto. ventania, o cara tá aplicando, porque ficou tão banalizado, tão comum, que não consegue entender que é veneno aquilo, que faz um mal na terrível. época que meu pai plantava muito tomate aqui, isso na década de 70, 60, acho. Eles usavam só um paninho. Inclusive esse rapaz que trabalha com a gente disse que ele puxava as mangueiras com o pai. Mas, Ele era com olha, paninho nesse, na mão. nesse ponto de... Em relação aos agrotóxicos em si, eles nem são tão maléficos se fossem usados da maneira que eles têm que ser usados. Só que acontece o quê? Não, só explicar assim. O pior de tudo deles, pra mim, lógico, ele em todas as outras maneiras ele vai ser ruim. Mas o pior de tudo acontece o quê? O agricultor em si não tem mais empresa de extensão no Brasil praticamente, né? Tá cada vez mais se falindo. Então ele não tem acesso a algum agrônomo para ajudar ele. O agrônomo que aparece lá é um agrônomo de empresa, que quer vender. Então acontece o quê? Ele coloca mais para garantia, tipo assim, não, tipo, toma 12 de pirona aí para dor de cabeça para melhorar, e na próxima você vai ter que tomar 3. Vai aumentar a dose, causa resistência. Então, primeiro, não há fiscalização, a negligência, né? O pior de tudo para mim na questão do uso da agrotóxico é o agricultor. A galera homogeneiza no tanque com o braço, cara. Aí, não usa EPI, não usa nada. Conheço vários que tiveram câncer. Não muitos, gente. Isso é muito pesado. Se pra gente que se alimenta, e às vezes ele vem, já passou o tempo de carência, ele já não tá nem com a molécula tão forte ali pra gente, faz mal, muito mal. Imagina pra quem tá ali respirando aquilo lá. E às vezes é perto da casa dele, né? O problema disso é a saúde pública do agricultor, cara. Já viram foto dos agricultores que sofreu mesmo? Mutação, família, filho. É muito pesado, né? É muito pesado. Então, o pior de tudo pra mim é a negligência na utilização deles. E outra também, pra galera que às vezes da gente assim, fala, não, joga um óleo de nim lá. A classe toxicológica do óleo de nim é vermelha, velho. É igual um agrotóxico muito forte. Entendeu? Então não é porque tá na natureza
que não é veneno, velho. Os piores venenos estão na natureza também. Então temos que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Ah, não, joga um fumo ali, depois você vai comer. Você sabe o tempo de carência do fumo? Você sabe a classe toxicológica da folha do fumo? Ele é tóxico, sim. É muito tóxico. Tá matando inseto do mesmo jeito, só porque nasceu na planta. Então vai lá, come uma família, chama pocinácea lá. Chega a dar uma mascadinha na folha lá pra você ver se... Bochecha é natural. Vai, pra você ver. A garganta coçando. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre vai aplicar uma coisa, pesquisa antes, sabe? Se tiver um amigo da área, pesquisa. Hoje em dia tem o Google, né, gente? Na moral, não tem, né? Então, até nós, né? Vai dizer que você não dá uma pesquisadinha no Google, né? Vai dar uma consultoria, você dá um... A questão nossa é que a gente só sabe aonde pesquisar, né? E o porquê das coisas, né? Só isso. Mas assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu trabalhava com controle biológico conservativo, que você maneja o ambiente, que nem o mestre estava falando dos insetos, né? Que atrai os insetos. Isso pra mim é a evolução, cara. SAF pra mim, né? É a maneira de agricultura mais sábia, porque você não precisa aplicar nada. Você tem que aplicar alguma coisa lá, mestre? Nada, né? Não tem descontrole, né? Não tem... A gente, eu aprendi isso aí com o Japa, que era um dos grandes caras lá da agrofloresta. Ele falou assim, ó, você vai plantar 4 milhos, né, botar. Aí, um do grilo, um da formiga, um do passarinho, e aí vai sobrar pra você. Então, ele falava que ele já plantava, já contando, assim, 30%, 40% ele ia perder. Então, você já vai plantando já com essa ideia de que você vai perder uma porcentagem. Então, se não for para formiga, é para o passarinho, se não for é para o grilo, é para a largata, mas você já faz a sua contabilidade já imaginando que você vai ter um... A questão é que muitas vezes o cara já pensa em 100% de lucro, e aí nessa que vem a questão de ele ter... não vai gastar, Hã? ele não vai aplicar nada, Sim, mas né? é isso que foi por isso que eu consegui convencer o Domingos, que é esse cara que tem lá, porque eu tava conversando, eu falei, Domingo, vem cá, quanto é que você tá gastando, cara, de adubo, de não sei o que, não sei o que lá. Aí quando ele foi fazendo as contas, cara, essas bananas, ele tava plantando banana também, saindo muito caro essas bananas, mas o cara não vê, por quê? Na primeira semana ele compra não sei o que, aí na segunda semana ele compra não sei o que, aí sabe, o dinheiro vai saindo tão pouquinho, que ele depois ele não vê o tanto que ele gastou. Então, aí agora o que ele fez? Comprou esterco de galinha. Só bota 2 vezes e acabou, cara. Bota logo no início da plantação, aí depois bota quando ela já tá florindo para sair e pronto. E o outro ele botava, depois botava mais um pouco, depois... E ele foi ver que o esterco de galinha, embora pareça que é mais caro, porque você tem que comprar tudo de uma vez, mas quando chega nas horas das aplicações, acaba ficando mais barato. E aí eu passei com ele, eu falei, rapaz, ainda tem uma coisa. O esterco de galinha, aí, esse ano você vai botar, aí no outro ano você ainda vai botar menos, porque ainda vai ficar esterco ainda lá, e aí, sabe, é o contrário do adubo químico, que cada ano você vai ter que colocar mais. No caso do esterco de galinha, você vai diminuindo, porque o solo vai ficando melhor, né? E aí ele fez o experimento, aí ele falou, pô, cara, aí comprou a roçadeira agora. Ah, parei, agora eu só vou usar a roçadeira. Entendeu? Então o cara também, se ele tem consciência, ele vai vendo que esse negócio, esse pacote, não funciona legal depois a longo prazo. Sabe por que isso funciona, mestre? Tem uma teoria que a gente às vezes não conhece por nome, chama teoria da trofobiose. Ela foi feita por um francês, chama, precisa pesquisar ele, chama Francis Chabousseau. Ela fala o quê? Né? Por que tem muito ataque de praga e patógeno? Por causa da maneira da alimentação. Imagina assim, ó, vocês todos, ó. A gente tem um ciclo de vida, certo? A gente vai, num dia, a gente toma uma pílula lá santa que vai te alimentar para todos os dias, assim, ó. Bum! Uma bomba energética. Você vai ter nutriente, né? Só que você não vai ter formação de proteínas complexas no seu corpo. Você vai ter aminoácidos livres. Então a planta, o que acontece? O nitrogênio, esse adubo químico que a gente fala, que são os adubos minerais, né, que a gente compra, né? De minério, né, de mineração que eu digo, né? Porque até a matéria orgânica tem que ser mineralizada para ela absorver. Então a gente tem que entender isso, né? A matéria orgânica, você coloca lá uma coisa crua lá para você ver se não vai queimar a planta, ela não vai nascer. Ela não vai nascer.
né? Tem que mineralizar. Você olha a serrapilheira, como é que é, né? Camada nova, você vai olhando para baixo, né? Aquele horizonte orgânico lá, né? Se você olhar na floresta, né? Aquela parte preta, aquilo lá que a planta se alimenta, né? Que é o que fica disponível para ela. No caso dos fertilizantes químicos, ele é muito solúvel. Então, molhou, a planta vai lá e E você perde também. perde, lixivia, saliniza o solo, né? Contamina lençol freático, né? Compromete a microbiota do solo, que é outro problema que eu vou falar agora. Que é o quê? Quando você revira o solo, que a trofobiose é uma, que é o quê que eu falei, né? Não formação de proteínas complexas, deixando aminoácidos livres. Uma proteína é formada por um conjunto de aminoácidos, né? Então isso aí, os volados atraem as pragas. É que nem um humano que não se alimenta bem, come muito açúcar. O sangue dele fica atrativo para pegar uma doença, cara. Pode ter certeza. Agora quem se alimenta bem, tá construído a sua resistência estrutural ali, tá feita. Mesma coisa para uma planta, não é diferença, não se vive igual, né? Outra é o quê? Por exemplo, quando você revolve o solo, o que você faz com a microbiota? Tem micro-organismos que são anaeróbicos e aeróbicos, né? Que significa que ele tem que ele respira ou que ele não respira. Muito, né? Em grande quantidade. Aí quando você revira, acontece o quê? O que tem que respirar fica para baixo, o que não tem que ficar para cima. E essa tem uma bactéria que ela é responsável pelo ciclo de etileno, mas não é o ciclo de etileno que acontece dentro da planta. É uma microcamada que fica em volta da raiz, né? O pior problema da agricultura convencional é o fósforo. E não é porque não tem fósforo no solo, não. Tem muito fósforo no solo. Só que fósforo indisponível, né? Ele fica indisponível. A forma molecular dele não é absorvida pela planta. Ele fica grudado. Fica grudado nos colóides do solo. Nos colóides do solo. E essa bactéria, ela faz o quê? Por causa do pH do solo. Essa bactéria faz o quê? Ela faz uma micro-região em volta da raiz. E ela conforme a planta precisa, ela altera, ela é uma simbiose. Ela altera o pH e disponibiliza o fósforo. Só naquela região. Então, Naquela região. Só naquela região. Então assim, e tem mais uma teoria da agroecologia que para mim, também que é a transmutação, né? Que se você estuda camada de estrela, em nível de estrela, né? Que é assim, que as moléculas elas se transformam conforme a gente precisa delas. Ela não é aquilo lá e fica lá, né? Então, tipo assim, ela tem o poder de se recombinar ali. Então o solo, ele é super inteligente. Tanto que se você deixa ele pelado, ele não fica pelado. Ele tem um banco de saúde. Que são essas plantas que o pessoal chama de daninha. Que na verdade ela vem mesmo para falar assim, vem estar aqui, velho. Vocês não vão ganhar de mim não. E não vai ganhar, né? Ela vai... Deixa você deixar o solo... Nossa, ele vira floresta se você deixar. Vira floresta, pode ter certeza disso. A questão do nitrogênio também tem as outras, né? A licorria. Isso. Outros organismos que vivem ali que pegam o nitrogênio do ar. Sim. Só que se você coloca muito nitrogênio, eles não se desenvolvem, porque também... Esse é o risóbio, né? O risóbio, ele não desenvolve. Quando Você só tá gastando dinheiro. Porque não... E outra que ela citou é as micorrizas, né? Que, pra mim, é a coisa mais incrível do mundo, que é uma associação fúngica com a vegetal, né? Que é como se fosse... Ela faz o quê? Ela faz uma troca. Ela pega a energia da fotossíntese, né, dos fotossimilados que a planta produz, né? Através da energia luminosa. E disponibiliza fósforo, outros micronutrientes que tem no solo, porque ela vai para camadas mais profundas. Umidade também, ela vai lá para baixo. Então, fica resistente à seca, a tudo, né? A muita coisa, né? Tipo assim, ela vai tá ali trabalhando. Agrega o solo. Aera o solo. Ela agrega o solo. Ela melhora todo o ambiente em volta da planta em troca da comida. Isso é massa, né? É lindo demais, né? A microbiota... Agora, sim, queria que vocês tenham algum questionamento, né? Porque às vezes vocês têm alguma dúvida, porque acabei que eu tô fazendo uma coisa meio geral, zona mesmo de termos, porque fica muita coisa embaralhada, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que te interessa saber, que eu possa responder, né? Porque... Não. Mas a maioria que tem né? Ainda tem uma soja. Tem soja preta, tem outras sojas crioulas também, vamos dizer assim, né? Semente crioula é semente melhorada através do tempo pelo agricultor, né? Então
ela é adaptada a determinada região. Então, por exemplo, faz de conta, né? Ele tem aqui, há muito tempo, ele planta milho aqui. Aquela variedade é resistente aqui, cara. Tudo daqui. Então, ela é adaptada àquela região. Talvez ela não funcione em outro lugar. Mas aqui não tem outra, entendeu? Então, assim, tem... Mas o que acontece é o quê? Que soja é um commodity muito grande, né? Ela é exportada. Só que a gente não come soja, né? Pra onde vai essa soja? O gado, né, velho? E o gado, na carne, não tem o tezinho de transgênico, não. Mas ela come soja transgênica, milho transgênico, né? Essa questão do transgênico das sementes, você está por dentro da lei que está tentando barrar sementes crioulas, o comércio? Há um tempo atrás, né, teve-se um grande avanço em relação às sementes crioulas, né? Criou-se uma emenda constitucional que os agricultores podiam vender, armazenar, trocar as sementes crioulas deles. Formou aquelas várias redes que já Tinham redes, né? Agora está querendo sair uma lei que está querendo proibir isso. Está querendo proibir o orgânico de entrar no mercado. Está querendo tirar o Tzinho do transgênico. E mudar o nomezinho do agrotóxico, né? E agora você não pode mais chamar de agrotóxico. Como é que é o nome? Não é nem defensivo. É fitossanitário. Gente do céu. Não, mas é veneno. E eles vão fazer o quê? Eles vão me prender se eu falar que é agrotóxico? Sabe? A gente, né? Então a gente estava discutindo ali do colorido naturalmente, artificialmente. Cara. Não, Aroma natural, idêntico ao natural. Aroma artificial, idêntico ao natural. Porra. É redundante, né? Pra gente que estuda já é difícil de entender. Imagina o cara que não estuda. Natural. Como é que é? Artificial. Idêntico Artificial natural. natural. É pesado, né? Fale, meu Eu tenho querido. uma dúvida, se você puder explicar com palavras um pouco mais simples, que eu estou dizendo. Tá. O que o transgênico. Qual é o Malefício. malefício de a gente ingerir o transgênico? O que causa na saúde? Depende de qual transgênico a gente está falando, de que planta a gente está falando e do que. Por exemplo, algodão. Tem roupa, a maioria são de algodão transgênico. Que algodão também é transgênico, não é só coisa alimentícia. E primeiro, eventos que são permitidos ser plantado são os eventos de milho, acho que é o que mais tem eventos, é milho, soja, algodão e eucalipto só. Que são os que são liberados, né? E nem todos são liberados ainda, porque tem um evento transgênico, eu vou explicar já do malefício, eu vou falar uma observação. Os caras estavam querendo nos Estados Unidos fazer um milho transgênico com gene de salmão para resistir à geada. Eu falei, imagina, já você vai estar andando, vai ter vai sair pular uma espiga pulando assim, ó, subir no rio. Salmão de milho. O problema disso, sim, eu não sei qual é, mas as alergias. Não, é muito pesado. Quem tem alergia parece que é bobeira, mas não. Pra quem tem alergia, inclusive tem que ter essas coisas mesmo. Alergia aqui? Frutos do mar, alguma coisa, eles usam coisas de frutos do mar, de camarão e coisas. E aí, se a pessoa tem alergia, vai comer de repente um vegetal que tem uma proteína animal A bola e aí vai cheia. passar mal. Aí não vai saber de onde está passando. Mas em relação aos malefícios, por exemplo, da soja RR, que é um evento principal dela, ela tem vários eventos para controle de percevejo, para controle de não sei o quê. Mas o principal, mais conhecido, é RR, que é o Roundup Ready, né, que fala. Que é pronto para usar Roundup, né? Você pode... A planta tá ali, o glifosato, ele é... Vamos falar de herbicida. É um herbicida generalista. Então, ele atinge planta de folha estreita, planta de folha larga, ele atinge todas as plantas. Ele é um herbicida sistêmico. Então, ele cai no ponto da planta, impermeabiliza e adentra por dentro dela. Ou ele cai no solo, absorve e morre aquela planta, certo? Na soja ele não morre. Por quê? Olha como eles descobriram isso aí. Eles estavam observando nos resíduos da Monsanto, da onde eles fabricavam o glifosato, uma bactéria que chama Agrobacterium tumefaciens. Essa bactéria, ela é uma bactéria clorofilada, né? Então ela produz clorofila também, então faz fotossíntese, né? E o herbicida, ele
ele inibe uma parte que chama EPSP. Eu não vou ficar falando o nome de enzima, não. Mas ele inibe uma enzima responsável pela fotossíntese. É como se você chegasse e cobrisse a planta. Entendeu? Você inibe, como se ela não estivesse tomando sol, ela morre. Então, eles conseguiram pegar pegar essa molécula da bactéria que era resistente e colocar nela, né? Isso aí, ao meu ver, esse ponto em si só da bactéria não é nada demais, sabe? O problema é que usa muito glifosato. Isso você acaba com a microbiota do solo, o aspecto nutricional da planta diminui, né? Eu falei que você pode tomar 1 litro de herbicida, isso de uma vez, mas na vida inteira, quando a gente não tomou, né? A gente não se alimenta diretamente, mas indiretamente a gente se alimenta de óleo, de soja, né? Então, para mim, esses são os malefícios principais. Por exemplo, para quem come carne. Você não come soja transgênica, mas você come carne, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, você vai estar comendo uma grande taxa de agrotóxicos. E eles vendem uma bandeira do quê? A diminuição dos agrotóxicos, mas não é uma diminuição, é um aumento, porque o objetivo é esse, é econômico. É comprovado que aumentou. Sim, é feito para aumentar, é aquele, né, o engravatado chega ali, vai chegar eu lá, derrapado de bike, chegar no agricultor, ele vai falar, esse cara não sabe de nada, aí chega um cara lá de Hilux, né, roupinha, pá da hora, né, canivetinho, né, pá. Ele vai acreditar no cara, velho, você vai acreditar em mim, velho, entendeu o que eu tô falando? Então, né, há essa sedução, né, empresarial, né, muito forte, né. E eu conheço pessoas de dentro de empresa que falou, velho, eu tinha cota pra vender, cara. Eu também tenho família pra criar. Eu falei, porra, pesado, né? Mas tipo assim, você tem família pra criar, né? Inclusive tem técnicos que já tem as lojas que ele, quando compra o pacote do banco, já tem que quitar a loja já, porque eles têm a porcentagemzinha dele. Ó. Não, é porque, por exemplo, assim, pra você comprar um agrotóxico, você tem que ter uma assinatura minha, por exemplo. É isso. Aí sabe o que eu faço, os agrônomos faz? Ele vai e já deixa um bloco de nota assinado, o receituário agronômico, que é a coisa mais importante que um agrônomo faz, que ele chega lá, é toda a recomendação que ele faz, a dose, tudo, e já deixa lá, ele nem fala com o agricultor, ele deixa lá, o cara compra, já vai com a receita pronta, cara. Então assim... Vai estar no lugar, que o cara lá Né? já vai te explicar Tá tudo no jeito, direitinho, já. né? Tá no jeito, né? É uma luta muito difícil, cara. Mas você realmente acredita que não faz mal? Velho, Eu quero ver se... a galera... Como é que é a frase que o pessoal do agronegócio usa, velho? Como é que é? Que o agrotóxico salva vidas, velho. Como é que é? O agrotóxico salva... acho que é agrotóxico salva vidas, velho. Porque senão o mundo morreria de fome, eles falam isso. Mas tem gente que não tem opção, assim. Mas esses engravatados, eles consomem agrotóxico, sabendo que o... Não! A maioria não consome ainda, eles compram em orgânico. Eu cheguei no... Eu fui numa saída de campo uma vez. Eu cheguei num fazendeiro lá, um produtor de grão, né? Produtor de grão. Aí uma coisa que eu sempre pontuo é que a gente, erroneamente, fica atacando o Roundup lá, né? Aí cheguei no negócio lá, tava no V3, né? Tinha 3 folíolos de feijão. O cara falou, o cara tinha feito 18 aplicações de fungicida, inseticida, herbicida, diferentes já, no V3. A planta não estava nem perto de estar num estado... Cara, e tinha uma nuvem de insetos. Você pisava, você fazia assim... 18 aplicações. Aí, então, e de produtos... Aí o cara ainda falou assim, ninguém aguenta com nós não, aqui é agronegócio. Falou assim, eu falei, pelo amor de Deus, mano. E eu lá, fui obrigado a ir, eu lá perto, aquele negócio, eu falei, meu Deus, 18 aplicações, você passando no meio dos feijão, naquele aqui. Então, a gente, tipo assim, gente, na moral, o glifosato é o de menos isso aí. É o de menos, cara. Tem um tal de, por exemplo, 1 litro de glifosato, 0,001 gramas de Temic para você morrer. Olha a diferença. De um tarja vermelha para um tarja azul. Pesado, né? Então, assim, sempre que você um dia chegue numa casa agropecuária, você pegar no rótulo por fora, vocês não vão ficar envenenados, não. Olha, lê o rótulo, né? Vê a classe toxicológica dele. Que, se vocês quiserem, eu acho que eu tenho disponível um slide falando sobre
esse negócio. Pra vocês verem se ele é dérmico, se ele absorve. Você vê e fala assim, porra, tem uns que é muito mais pesado do que eu imagino. Então o buraco é um pouco mais embaixo ainda. Quanto tempo eles demoram pra degradar pra você poder comer? Isso. Porque aqui tem gente que acaba de aplicar, já colhe e leva... Não, por exemplo, essas frutas temperadas, ameixa, morango, a manga. Não, a manga não é temperada não, mas tô falando frutas em geral, uva, né? Você olha no mercado ali, tá meio suadinha, né? Não parece? Acabou de sair da geladeira, você fala, essa frutinha. Nossa, ó, acabou de sair da geladeira. Aquilo lá é fungicida protetor, velho. É fungicida protetor, o tempo de carência dele é 7 dias. Você compra ela, acabou o tempo de carência, a fruta tá podre. É sério, eu fiz o teste. Oi, tudo bem? O tempo de carência dela acaba, ela fica podre. Então pra você comer ela, você vai ter que comer o fungicida protetor. Fungicida é muito pesado. Bueno, eu lembro de uma menina que passou do sítio, que estava no Canadá, e eles falaram que não se tinha um repolho que ficou um mês fora da geladeira e estava intacto também. Que isso também é outra coisa que dá medo, não? Coisas que O continuam. hambúrguer ainda é melhor, o hambúrguer pode ficar mais tempo. Isso é pesado. Não, mas isso aí é O orgânico dura mais. O orgânico ele dura mais do que o outro, na verdade. Porque tá falando, essas plantas Depende que do são... manejo, que elas ficam ali. né? Porque essas plantas que depende são do tratadas com manejo, agrotóxicos, essas coisas, elas estão doentes. Porque ele tá falando antes, elas estão doentes. Não, depende. E elas Sabe? apodrecem mais rápido. Depende, por exemplo, Ela apodrece se bem tem um fungicida protetor que o tempo de carência dele é 7 dias, mais. aí depois de 7 dias vai vir algum fungo, né? Vai poder matar ela, vai começar a se alimentar dela, né? Algum micro-organismo ali que se alimente dela, uma bactéria, um vírus, sabe? Agora, se é um que tem um tempo de carência muito grande, pode acontecer esse negócio também, de ficar. Mas no caso do orgânico, por exemplo, né? Tem... Mas não vai ficar um mês. Não, né? vai ficar Não. mesmo. Mas assim, tem técnicas que você utiliza pra fazer esse controle também. De proteção, sabe? Tinha gente que usava parafina também, não sei também, né? Parafina, mas não sei se é pior ou melhor do que a coisa do petróleo, né? Mas tem várias outras, cera de abelha, mas é mais caro também, né? Pra você fazer com uma... Cera de abelha, se você passa no Alimento. fruta, por exemplo, já conserva ela por um bom tempo. Então assim, é só pra vocês entenderem que o mundo agrário, fora do que a gente busca, né? Ele é muito pesado, né? Ele é muito desigual, né? Ele é injusto com o pequeno agricultor, né? Porque ele não dá suporte, né? Faz ele ficar refém e são 80% do que a gente se alimenta é produzido por eles. E eu acredito que hortaliça, fruticultura, dá pra fazer. Vou falar um número, não vou falar 100% não, para não, que nem mais fala tudo, Deus não ajuda, né? 99% daria para ser, porque geralmente são pequenas áreas, né? Não vê 1000 hectares de alface, não existe isso, né? Um produtor grande de hortaliça é 10 hectares, não é? Tipo assim, né? Não, lógico, tem maiores, né? Mas tô falando assim, já é considerado grande, porque é difícil o manejo. Teiro pode falar muito bem disso, que não é fácil não você cuidar. Então assim, em pequenas áreas é muito mais fácil você ter um manejo desse, né? Então, o manejo orgânico você gasta menos, né? Tipo, em relação a insumos. Em relação a insumos. Sim. O custo de produção é muito menor, mas o manejo, em relação ao manejo, é muito maior. Só que você economiza num, você investe no outro. De obra, O problema é que, assim, muitas vezes o custo do manejo, o manejo não tem o manejo, não tem as pessoas que querem fazer esse manejo. É muito mais fácil você jogar o remedinho, né? Tá com dor de cabeça, vou ver o que eu quero. Essas frutas sem semente, uva sem semente, sem que elas são o quê? São transgênicas? Não. Isso aí é um melhoramento genético. Por exemplo, ela é triploide. Ela pode ser autotriploide ou alotriploide, né? Autotriploide é que ela pode se autopolinizar e alotriploide é que ela não pode se polinizar. E ela não tem semente por causa disso. É uma coisa genética, tipo, é uma ligação. Banana, por exemplo, ela parou de ter semente porque ela tem isso. Ela é 2N igual a 3X, por exemplo. É uma fórmula genética. Mas é isso. É porque ela foi misturada geneticamente, mas não é transgênico. Eu pensava também,
esse negócio aí. Depois eu fui ver, não é não. Isso não é não. Porque banana também não tem. Aquilo lá não é a semente mais, né? E aí, quem cuida, assim, quem que faz? Tem alguém que faz esse estudo do transgênico no corpo humano, que a gente pode confiar pra saber? Porque eu já li algumas coisas do tipo, assim, até do aumento de crianças com autismo, está vinculado ao consumo de transgênico, que em 2020 e poucos, que é daqui a pouco, vai ter um aumento de 60 e tantos % a mais de crianças, e eu fiquei, e agora? Olha, sabe? eu vou te falar a real, assim. Pesquisa mesmo. Falando do bem e do mal, séria, não vi nenhuma até hoje. Mesmo assim, que pegasse... As duas são tendenciosas. Tem muita contradição. As duas são tendenciosas, tem muita contradição. Umas... Eu prefiro acreditar na que fala do... Porque não é estudado direito, entendeu? Do que a deles, né? Fala, não... Por exemplo, da lagarta, que eu falei que um sistema é alcalino e outro é ácido, por isso que rompe a de um, não rompe a nossa, por exemplo. Só que, velho, o buraco não é só isso, não. É uma frase. É uma matemática muito... Então, assim, quem faz a pesquisa dos transgênicos é a própria empresa. Olha que legal. Que faz o transgênico. Então, aí, ela libera lá. Estão mudando na lei, né? Não vai ter mais a ANP para regular, né? É. Vai ser o Congresso. É o Vai- Congresso. O Congresso que entende tudo. O Congresso. Que vai regular. Ah, é que tem os donos das famílias. Que tem os donos, obviamente. Não é um pouco. Na questão farmacêutica também. Não é nem um pouco diferente, é totalmente negligenciado isso, porque, cara, já viu, eu vi uma metáfora, um chargezinho, que tá a Branca de Neve deitada, a Bela Adormecida, a bruxinha dá uma maçã pra ela assim, é a Monsanto, dando veneno, aí depois chega o príncipe, ela dá tipo um dinheirinho pro príncipe, ele dá... a Bayer, né? Tipo, um envenena e elas são a mesma empresa, né? Elas são a mesma empresa. Porque eles financiam as pesquisas, né, no nosso meio. É. E você acaba consumindo pesquisa que eles mesmos... É porque esse meio, essa direita e, como fala, libertária, dessa liberdade, uma libertária não, como que fala? Liberal, isso, liberal. A direita liberal, ela faz o quê? Agora, por exemplo, as Embrapas cada vez mais estão sucateadas. Sim. Então, ela que é responsável por lançar as cultivares, para registrar no mapa. Ela não pode, ela pode, mas ela está cada vez mais, que nem as Emateres da vida aqui em São Paulo, a CAT, Bahia Ter, né, essas empresas de extensão. Estão sendo negligenciadas. Então está ficando com quem o melhoramento? As empresas, né? Que é um perigo muito grande, porque aí o objetivo não é acabar com a praga. Vai ter mais praga que vai vender mais. Não, mas é exatamente porque uma coisa que eu reparei, por exemplo, quando você vai estudar uma cultura, é muito engraçado, né? Você estuda uma cultura. Ah lá, tem a praga primária. Mostra as pragas primárias, que são as principais que tem que atacar. Depois a secundária, depois a terciária. Aí o professor mostrou que antigamente era tal a primária. Aí eles acabaram com a primária, a secundária virou primária. Acabaram, a terciária virou primária e foi voltando. Então assim, eles são tão burros que eles insistem em matar. Eles tratam, que nem a medicina tradicional, né? Eles tratam somente a consequência e não a causa, né? Então eles vão só naquele, mata o inseto, mas eles não percebem que só está fazendo ter mais, gerar mais. Que o problema, na verdade, esse desequilíbrio, é um desequilíbrio ecológico. E que a natureza, o nosso organismo terra, que é um organismo vivo, né, gente? A gente é uma bacterinha dele. Quando vê um descontrole biológico, imediatamente ele faz o quê? Ele recoloniza aquilo lá. Então ele faz o quê? Joga um monte de inseto para acabar com aquilo lá. Fala, mas isso aí tá errado, peraí. Rau! Aí você acaba com aquilo lá, rau de novo. Rau. Que nem a gente. É interessante porque dentro da filosofia Banto, o que é que acontece? Quando uma pessoa fica doente, né, aí o curandeiro vem, né, chama a pessoa e chama a família da pessoa. Por quê? Porque se ele cura a pessoa e depois a pessoa volta para a família, a pessoa vai ficar doente de novo. Porque a pessoa simplesmente manifestou uma doença que está dentro daquela casa. Então, se eu tenho que curar todo mundo da casa e aí a pessoa também.
Né? Então, quer dizer, é esse mesmo caso. Então, eu não curo um, eu curo. E se a família toda está doente, eu tenho que curar a comunidade. Pô. A comunidade que está doente. Por isso que eu estava falando daquela coisa de que o crime, quando é cometido, não é o crime da pessoa, é o crime da comunidade, porque a criança aprendeu a cometer o crime com alguém. E esse alguém é ali daquela comunidade. Então, quer dizer, todo mundo é responsável, mas é quase isso. Não adianta você curar o efeito, você tem que curar aonde está começando isso. Tem um médico que ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que ele estava vendo o lance das crianças que estavam com barriga d'água e tal, né? E aí, todo mundo, e aí ele foi ver que o problema era exatamente desse lance do esgoto que caía no rio, que as crianças iam tomar banho naquele rio, é por isso que as crianças estavam com esse negócio da barriga d'água. E aí ele foi falar com o pessoal do governo, os caras, não, bota remédio, dá remédio. Não é remédio, pô, tem que fazer o lance do esgoto sanitário, porque senão não adianta, entendeu? Mas isso aí não é lucro, né? Por isso que essa coisa de esgoto sanitário ninguém gosta de fazer. Por quê? Porque não aparece, é um negócio embaixo da terra que ninguém vai ver, tem que fazer praça, pô. Praça é tá entendendo? Então, o legal é o quê? O cara ir lá no hospital e aí você dá um remedinho. Valeu! Obrigado, Valeu, irmão. valeu. Você dá um remedinho pro cara, porque o cara se sente que tá fazendo um favor pra você. Eu boto fé. Se você cura a doença, você fica inútil agora. Pô, ninguém precisa mais de mim, né? A ecologia, ela tem uma linha bem tênue, assim, né? Que é assim, ó. A população de determinado indivíduo, qualquer que seja, ela começa a fazer isso aqui, ó. Ela cresce. A hora que ela chega aqui, ela faz assim, ó. Ela despenca. É que nem 1000 hectares de soja. E uma praga, uma chuva de gafanhoto, né? Sei lá, tô falando na época do Egito, né? Que aconteceu. É isso. População humana. Tá em controle? Não tá, né? Tá assim, né? Aí o que acontece? Vem dengue, do nada. A gente cura a dengue, o que acontece? É febre amarela, não sei o quê. É a mesma coisa, né? A gente é uma coisa. Uma perguntinha que é mais básica, assim. Você não acha também que tem a ver com os hábitos alimentares e essa questão das pessoas falam, se não tem o transgênico, não alimenta a humanidade, esse discurso assim, as coisas não se conectam? Eu acho, eu boto fé. Sim, tem a ver com os hábitos alimentares, sim, e tem a ver com a reprodução da fala dos outros e a falta de estudo. Porque muito bem o cara poderia usar um milho híbrido, vai. Tudo bem que não vai poder plantar semente, mas pelo menos não é transgênico. Fazer um controle biológico. Tem várias alternativas, mas não se quer, porque não é lucrativo, entendeu? A professora tende a falar, você fala de saúde, ela fala, não, mas e a economia? A economia, desculpem a palavra, que se foda. Sim. Tá me entendendo, velho? Gente morrendo, agricultor morrendo, você vai falar de economia. Coisa inventada pela gente, que a gente inventa a crise, eu não entendo isso aí não, isso não entra na minha cabeça. Não sei se tem algum economista aqui não, mas... tem hábito alimentar, a sociedade... O Knupp mesmo, o cara lá das punks, ele fala que a humanidade passa fome por não saber o que comer. A gente produz 4 vezes o que o mundo precisa de alimento. O que acontece? Má distribuição de alimento, desperdício, né? Mau armazenamento. Cara, é complicado, velho. Muita coisa que não se vende porque muita coisa que não se vende porque é feinha, cara. Gente, eu sempre falei pra minha mãe, ela vai no mercado, né? Ela compra um brócolis. Aí tá com um lagarto. Eu falei, mãe, compra esse, compra. A lagarta tá comendo, ela tá viva, ela não morreu, não. Não pega aquele lá que tá morta, não. Ela não entende que você vê a lagartinha ali é maravilhoso. Ela tá ali, que bom, cara. Nossa, ela tá viva, velho. Eu vou ficar vivo também. Ela aqui ela tá comendo o que... Pô, e outra, ela come brócolis, ela é brócolis, né? Não, mas sabe, essa reeducação tem que ser passada. Que nem o Messi falou, um alimentinho mais feinho, batidinho e tal, né? Cheira. É nóis. Muito. Mais alguma? Tem uma dúvida também. Uma dúvida que eu também tem um tempo que eu já tenho martelado sobre ela, sobre os hidropônicos. Tá. Se é saudável, não é saudável. Então vamos lá. Hidroponia.
Hidroponia é um processo de manejo controlado dentro de estufa, certo? Cultivo protegido, que eles chamam, né? Dentro de estufa, onde a gente tem uma solução nutritiva, que é a água misturada com nutrientes químicos, na maioria das vezes, né? Meu tio me mandou uma pergunta hoje aqui, que eu sou consultor da família, né? Eu quero fazer uma estufinha de hidropônico, mas não quero usar nada químico, tem como ser orgânico, né? Eu vou ter que dar uma lida antes de falar pra ele, né? Mas que eu saiba, a maioria das vezes não é, né? Então são fertilizantes químicos. Não tem. Não, mas tinha uma legislação que eles estavam querendo passar, de passar o hidropônico para orgânico, você acredita nisso? Porque a maioria deles não usa, porque como é cultivo protegido, primeiro, ponto. Para mim, é muito melhor do que o convencional. Por quê? A utilização de agrotóxicos é muito menos, porque você controla o ambiente, então não vai entrar tanta praga e tal. Se der praga, fudeu, porque é controlado, se entrar lá dentro, fudeu. Mas se não der, é bom, porque então, a maioria das vezes vai ter menos veneno. Pode ter certeza que o hidropônico vai ter menos veneno. O que acontece é que o aspecto nutricional dele falando, por ser um nutriente solúvel, não vai ter aquela trofobiose que eu falei, que não vai ter proteínas complexas no alimento. Então, nutricionalmente, o valor dele é mais baixo. Então, mas pelo menos, já que o convencional é baixo e envenenado, o hidropônico é baixo e com menos veneno. Então, mas tem veneno também, viu? Não é sem, depende, porque tem umas, por exemplo, que se o chão é batido, nasce uma tira e joga hand-up, começa a ser uns negócios, eles jogam, o cara é meio doido. Então sempre tem, né? E essa com peixe? Qual? E aqui que faz a criação de peixe e hidropônico. Então, essa aí já vai para um lado um pouco mais do orgânico, né? Porque a planta ela se alimenta da matéria orgânica que o peixe produz, né? Então essa aí já é melhor, com certeza. Com certeza. Né? A nutrição bem mais equilibrada. A planta já é outra coisa. Tipo assim. Tem uma coisa assim, interessante de falar desses, que a gente coloca os nutrientes, que os maiores, os que em maior quantidade as plantas precisam. Só que os que a gente nem sabe, porque nem sabe todos os nutrientes, né, que a planta usa, não coloca. Você coloca os básicos, né? A gente coloca nitrogênio, fósforo... A galera fala, né, dos nutrientes, né? Macro e micro, né? Mas além dos micros a gente não sabe. Não, tem muito mais coisa, né? A planta absorve, então a gente só vai dar pra ela o que a gente acha que ela come. E o que o solo tem ali que você não sabe. E macro não é porque ele é grande não, tá? É porque a planta precisa em maior quantidade, tá? E micro é porque ela precisa em menor quantidade. Então, e outra. Qualquer nutriente que tem, eu não concordo com esse cara não, velho, mas eu vou falar, que chama, lei do mínimo de Liebig, que é um balde assim, ó, com todos os nutrientes e micronutrientes. E cada nutriente é uma tábua. Então, se um desses nutrientes está em baixa quantidade, a água vaza. E essa água é a produção. Então, tipo assim, ela tem que estar equilibrada, né? Só que eu não concordo com esse cara não, porque esse negócio de lei do mínimo não tem com nada. Então, mas assim, tem que estar equilibrado, né? Cada planta, né? Só que num sistema equilibrado já ocorre isso naturalmente, né? Mas eu acho que é isso, né? Para não delongar muito, só né? É isso. Valeu. Mas o confundir é tipo filosofia. Confundiu mais, mas tudo bem, tá? Mas o importante é isso, é deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Vocês não confiarem em mim, não. Não confiam em mim, não, porque eu tô com a camisetinha da Baia aqui.